Doença infecciosa aguda, de natureza viral, transmissível e extremamente contagiosa, que tem como característica principal alterações na pele e pode ser evitado por vacina. O período de incubação é de 7 a 21 dias, ou seja, demora até 21 dias para a pessoa começar a apresentar sinais e sintomas da doença. O vírus do sarampo é um RNA vírus pertencente ao gênero Morbillivirus na família Paramyxoviridae. É grosseiramente circular, com cerca de 140 nanômetros de diâmetro. O vírus do sarampo não é muito resistente. Fora do organismo, sua existência é precária. Perde 60% de sua infectividade em 3 a 5 dias em temperatura ambiente a 37 graus Celsius. Sua meia-vida é de 2 horas, porém sobrevive bem ao frio. É destruído rapidamente pelos raios ultravioletas. O vírus ainda circula por não ter uma população completamente imune. Os surtos de sarampo ocorrem devido a fluxos de pessoas suscetíveis ao sarampo, ou seja, que não foram vacinadas, e também a diminuição da cobertura vacinal nos últimos 2 anos. Infecção primária. Após a penetração do vírus no organismo humano, através do epitélio das vias aéreas superiores, ou possivelmente conjuntival, constitui-se um foco por infecção primária nessas células com multiplicação viral. Viremia primária. Em seguida, nos 2 a 3 primeiros dias, existe proliferação da infecção aos tecidos linfáticos regionais. Verifica-se intensa e disseminada multiplicação viral, tanto no epitélio respiratório, local da infecção inicial, como em todo o sistema retículo endotelial. Viremia secundária. Em seguida, se estabelece a infecção pelo vírus do sarampo, de modo generalizado no organismo. Entre o 7º e o 11º dia, a pele e as mucosas do trato respiratório, as conjuntivas, são locais de infecção óbvia, embora outros pontos também se mostrem comprometidos. Nos próximos 3 dias, a quantidade de vírus no sangue, trato respiratório e outros órgãos aumenta ainda mais, chega a seu clímax, para então começar a diminuir rapidamente e cessar em mais 2 a 3 dias. Esta é a evolução que se observa nos indivíduos normais, porém, naqueles com comprometimento da imunidade mediada por células, o vírus do sarampo nem sempre é eliminado dos tecidos após a viremia e infecção secundária. Em consequência, pode ocorrer doença progressiva e frequentemente fatal. A transmissão ocorre de forma direta, por meio de secreções de saliva expelida ao tossir e espirrar. A infecção se produz por disseminação dessas gotículas ou pelo contato direto com o doente, por isso a facilidade de contágio da doença. A transmissão ocorre no período de 4 a 6 dias antes do exantema e até 4 dias após o início do exantema. Aspectos clínicos. Período prodromônico. Após o período de incubação, inicia-se febre que aumenta gradativamente de intensidade, acima de 38 graus e meio, acompanhada de tosse seca, mal-estar, coriza, conjuntivite e fotofobia, que duram de 2 a 4 dias. Em alguns casos, ocorre também diarreia. No fim desse período, podem ser vistas as manchas de Koplik, lesões brancas localizadas na parte interna das bochechas,
ao nível dos dentes pré-molares, que duram de 1 a 3 dias e desaparecem logo após o surgimento do exântema. Período exantemático. Cerca de 2 a 4 dias após o surgimento dos sintomas do período prodronômico, aparece a lesão característica do sarampo, o exântema cutâneo maculopapular. O exantema é de coloração vermelha, inicia-se na face, geralmente na região retroauricular, e progredindo em sentido céfalo-caudal, chegando ao auge 2 a 3 dias depois do seu início. O exântema pode durar de 4 a 7 dias e, em alguns casos, é seguido de descamação furfurácea. A pele que se desprende tem uma forma semelhante à farinha. A febre dura em geral até o 3º dia do aparecimento do exântema, e sua permanência após este período pode indicar complicações da doença. O sarampo é uma doença que compromete a resistência do hospedeiro, facilitando a ocorrência de superinfecção viral ou bacteriana. Por isso, são frequentes as complicações. Pode acometer o sistema nervoso central e pode complicar com infecções secundárias como pneumonia, surdez e cegueira, podendo levar à morte. As complicações atingem mais gravemente os desnutridos, os recém-nascidos, as gestantes e as pessoas portadoras de imunodeficiências, podendo provocar aborto ou parto prematuro em gestantes. Diagnóstico: o sarampo clássico apresenta quadro clínico característico, porém podem ser confundidos com exantemas tóxico-medicamentosos ou outras doenças virais como rubéola ou dengue devido ao quadro exantemático. É realizado de forma clínica, laboratorial e epidemiológica. Diagnóstico clínico demanda um histórico de febre de pelo menos 3 dias e a presença de pelo menos um dos 3 seguintes sintomas: tosse, coriza ou conjuntivite, além do exantema. O diagnóstico virológico é excepcionalmente necessário para confirmar a suspeita. Laboratorial: pode ser diagnosticado laboratorialmente pelo isolamento viral, pela identificação de antígenos em tecidos infectados e pela resposta sorológica ao vírus, normalmente realizado por meio da coleta de sangue para a dosagem de IgM ou IgG, ELISA, onde IgM com diagnóstico positivo significa infecção recente. O vírus também pode ser cultivado a partir de secreções nasais, orofaringe, escarro e urina. Tratamento: não existe uma medicação antiviral e nem tratamento específico para o sarampo. O tratamento visa apenas o alívio dos sintomas, sendo a vacina a melhor medida para o combate à doença. Entretanto, vários estudos têm observado que o uso de vitamina A em crianças com sarampo tem se associado à redução de mortalidade e da morbidade. A vitamina A é substrato necessário à preservação da integridade de células epiteliais e participa da modulação imunitária, embora a exata causa não seja conhecida. Pacientes com sarampo possuem aparentemente pouca ou nenhuma reserva de vitamina A. As defesas naturais do organismo são, usualmente, suficientes para controlar a doença nos casos não complicados. Os antimicrobianos não possuem qualquer efeito no curso do sarampo, nem qualquer capacidade de alterar o quadro inflamatório causado pelo vírus. Seu uso é contraindicado, a não ser nos casos com complicações bacterianas, onde deverão ser seguidos as normas e procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Recomendações: repouso enquanto houver febre e erupção. Higiene adequada dos olhos, da pele e das vias aéreas superiores.
Isolamento por 5 dias após o aparecimento do exantema. Antitérmicos e analgésicos devem ser utilizados quando houver febre elevada ou cefaleia. Ambiente escuro é recomendado para o paciente quando a fotofobia é intensa. Umidificação do ar ambiente é indicada na fluidificação das secreções, bem como no tratamento adjuvante da laringite. Dieta livre conforme a aceitação. Oferecer líquidos à vontade. Muitas crianças necessitam de 4 a 8 semanas para recuperar o estado nutricional que apresentam antes do sarampo. A única forma de prevenção é a vacinação. A vacina é composta pela combinação de vírus vivo atenuado e é apresentada na forma composta, com o vírus da cachumba e da rubéola. É apresentada no frasco de multidose, 5 ou 10 doses, ou também monodose. Apresentada na forma liofilizada, deve ser reconstituída utilizando diluente específico fornecido pelo produtor. O frasco multidoses, após a reconstituição, pode ser utilizado até, no máximo, 8 horas, desde que mantida a temperatura adequada e adotados os cuidados que evitem a sua contaminação. Após a reconstituição, a coloração do produto pode variar do amarelo claro ao róseo, e cada dose corresponde a 0,5 ml, devendo ser administrada por via subcutânea. Em caso de alergia ao leite de vaca, comunicar ao profissional, pois existe vacina específica para essa população. As imoglobinas IgM e IgG, estimuladas pela vacina, aparecem em torno do 12º e 15º dia. É recomendado o rigoroso controle das temperaturas de estocagem da vacina. A temperatura adequada é de 2 graus a 8 graus Celsius. A luz solar direta também interfere a potência da vacina. Apenas os lactentes cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas possuem temporariamente anticorpos transmitidos pela placenta, que conferem imunidade geralmente ao longo do primeiro ano de vida. A vacina pode ser aplicada a partir dos 12 meses de idade, quando já não ocorre essa interferência de anticorpos maternos na resposta imunológica. A aplicação em idades mais precoces é possível, de acordo com a possibilidade de exposição à doença, o surto, situação endêmica e epidemias. Não devem receber a vacina os casos suspeitos de sarampo, a gestante, mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez por pelo menos 30 dias após a aplicação, considerando uma possível infecção do feto. Os menores de 6 meses de idade, os imunocomprometidos sem indicação médica. E se precisar tomar, seguir as orientações do manual do CRIE. E os pacientes fazendo tratamento quimioterápicos. Em agosto deste ano, teve a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, justamente para impedir que os surtos de sarampo se alastrassem e afetassem mais brasileiros. Nessa campanha, as crianças de 1 ano a 5 anos incompletos, que é um dia antes de completar 5 anos, receberam uma dose de vacina tríplice viral, mesmo que já tivessem sido vacinadas anteriormente. As vacinas estão disponíveis nas mais de 36 mil salas de vacinação do país, de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacina. Administrar a primeira dose de vacina tríplice viral aos 12 meses. Completar o esquema de vacinação contra o sarampo, cachumba e rubéola com a vacina tetraviral aos 15 meses, que é 1 ano e 3 meses, e que vai corresponder à segunda dose de vacina tríplice viral e a primeira dose da vacina contra a varicela. Pessoas de até 29 anos, 11 meses e 29 dias devem ter 2 doses da vacina tríplice viral. Já as pessoas de 30 anos a 49 anos, 11 meses e 29 dias devem ter 1 dose da vacina tríplice viral.
Já os profissionais da saúde, independentemente da idade, devem ter 2 doses de vacina tríplice viral. Quem comprovar a vacinação contra o sarampo conforme preconizado para sua faixa etária, não precisa receber a vacina novamente. Lembrando que na carteira de vacinação a vacina pode estar como SCR, MMR ou VTV. Curiosidades sobre o sarampo. Na década de 60, houve mais de 100 mil casos de sarampo no Brasil, sendo a principal causa de mortalidade infantil. Essa realidade mudou completamente com a descoberta da vacina contra o sarampo, onde foram realizadas grandes campanhas de vacinação, que fez cair o número de casos com rapidez. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. O Brasil não registrava ocorrências de sarampo desde 2015, mas desde fevereiro deste ano começaram a surgir casos de sarampo. Atualmente, o país enfrenta 2 surtos de sarampo, em Roraima e no Amazonas. Além disso, alguns casos isolados e relacionados à importação foram identificados em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia e Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério de Saúde, os surtos estão relacionados ao fluxo de imigrantes, que ficou comprovado pelo genótipo do vírus que foi identificado, que é o mesmo que circula na Venezuela. É importante saber que, em caso de suspeita de sarampo, há um fluxo de ações a serem seguidas. Caso suspeito de sarampo: pessoa com febre e manchas avermelhadas, acompanhado de tosse e ou coriza e ou conjuntivite, independente da idade e situação vacinal. Ou todo indivíduo suspeito com história de viagem ao exterior nos últimos 30 dias, ou de contato no mesmo período com alguém que viajou ao exterior. Em todo caso suspeito, realizar a notificação compulsória, onde será investigado pela vigilância epidemiológica. Também realizar o bloqueio vacinal, que é uma medida de controle realizada vacinando as pessoas que mantêm contato com o paciente, evitando a disseminação da doença. Esta ação não impedirá a doença em pessoas que já foram contaminadas, mas protegerá aqueles que ainda não tiveram contato com o vírus e convivem com os que estão doentes ou infectados, bloqueando a transmissão.